Olha isso aqui, ó. Vamos começar. Primeiro livro, Storytelling. Vamos lá. Para Adam era quase impossível ficar quieto, permanecer focado ou terminar a lição de casa. Quem aí se acha inquieto, quem aí se acha com dificuldade de continuar as coisas, ou quem tem problema com um filho que toda hora toma esporro da professora ou do diretor do colégio, dizendo que ele não consegue fazer as coisas até o final, hein? Ele era hiperativo e impulsivo. Quem se considera hiperativo e impulsivo, coloca aí pra gente saber. Mesmo sabendo que eu era plenamente capaz de ir bem na escola, lutei contra todos que lá estavam. Ele se sentia frustrado na escola. Quando tinha 20 e poucos anos, um médico lhe disse que tinha transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O diagnóstico explicou seus problemas na escola e a incapacidade de terminar qualquer coisa que começasse. Então, já temos aqui um pequeno problema. Então, aqui eu estou contando a história do Adam. O Adam era um garoto que na escola não conseguia terminar nada que fazia. Era um garoto que não conseguia ficar focado e era um garoto que era muito agitado. Deixa eu te perguntar, escreve aí, ó. Tá fazendo alguma conexão com você ou com alguém que você conhece? Não conseguia terminar nada que começava, era muito agitado e não conseguia ter foco. Tá fazendo, coloca aí, mas ó, tá fazendo conexão, tá comigo ou tá com outra pessoa. Tá com fulano. Então, Adam decidiu enfrentar o TDAH e procurou tratamento. Com foco renovado, Adam Levine se dedicou à carreira musical e com sua banda Maroon 5 ganhou todos os grandes prêmios reconhecidos do meio, entre eles os prêmios do Grammy, MTV e Billboard. Estima-se que Levine fature mais de 35 milhões de dólares por ano. Então, Adam Levine nada mais é do que o cantor do Maroon 5. Então, um dos grandes problemas que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte. Quando uma pessoa diz que não consegue terminar as coisas, que tudo que começa não dá seguimento, que não dá foco, nós temos que tomar muito cuidado entre chegar logo e falar assim, ó, você é TDAH ou eu sou TDAH, show? Só que na verdade isso se confunde com uma coisa chamada procrastinação, show? Então é muito importante você entender que o único, não focar em, eu não consigo terminar nada, o motivo é porque eu sou TDAH. E na verdade, você é um baita de um procrastinador. Então toma cuidado, só para não... porque nas doenças neurológicas, quando nós falamos de problemas neuropsiquiátricos, nós não estamos falando que A é igual a B, tá? A podem ter várias variáveis dependendo da pessoa. Ou seja, uma pessoa pode ter os mesmos sintomas que a outra, só que ser doenças completamente diferentes. Isso é muito importante você entender, porque senão você fala que, como eu não consigo terminar nada, claro, é porque eu tenho TDAH. E não é assim, tá? Então, existe um médico muito famoso nos Estados Unidos, chamado Ned Hallowell, que ele dedicou a sua vida a estudar o TDAH. E ele diz assim, ó, o TDAH é como se o seu cérebro fosse um motor de Ferrari, com freios de bicicleta. Fortaleça o freio e você será um campeão. As pessoas com TDAH são os inventores e os inovadores, aqueles que se mexem aqueles que se mexem e realizam, os sonhadores que construíram os Estados Unidos. O que acontece? Muita gente hoje em dia acaba jogando o TDAH para uma sacanagem. Ou seja, ele não faz nada, não foca em nada, é muito agitado, ele é TDAH. Não. Se a gente for parar para pensar, na antiguidade, a maioria das pessoas que eram grandes inventores, grandes criadores, aquelas pessoas que você fala assim, cara, essa pessoa é fora da caixinha. Com certeza, se tivesse um neurologista ou um psiquiatra lá para dar o diagnóstico, ele ia ser TDAH. E hoje, ele estaria tomando Ritalina ou Venvance.
Então é muito importante entender que não confundir TDAH com procrastinação e não confundir TDAH com aquelas pessoas que são altamente fora da caixinha. É muito importante entender, porque senão banaliza. Todo mundo tem TDAH e não é assim que funciona, tá? Mais uma história. Vamos lá. Continuou a história contando a visita de Laine com a sua mãe a um especialista. Depois de ouvir as duas por cerca de 20 minutos, o médico disse a Laine que gostaria de conversar a sós com sua mãe. Então deixa eu simplificar essa história aqui para você entender. Era uma criança de aproximadamente 12 anos sendo levada no médico por sua mãe. A mãe chega com ela no consultório e começa a contar a história e o médico fica escutando a história por 20 minutos. E aí, antes de dar o diagnóstico, o médico fala assim: eu quero falar com a sua mãe a sós. Eu vou sair rapidinho da sala, Laine, fica aqui rapidinho que a gente vai ali conversar. Mas antes deles saírem da sala, o médico ligou o rádio que estava em cima da sua mesa. E quando eles saíram da sala, ele disse à mãe dela: fique olhando o que ela faz. E no instante em que eles saíram da sala, a menina estava de pé, movendo-se ao som da música. Eles observaram por alguns minutos. O médico se virou para a mãe dela e disse: senhora Laine, Gillian, que é o nome da menina, Gillian Laine, não está doente. Ela é uma dançarina. Leve-a à escola de dança. Vamos lá. Essa história, Gillian Laine, foi a menina que desenvolveu as danças, né? Foi a criadora dos musicais Cats e O Fantasma da Ópera, que são musicais que até hoje são sucesso nos Estados Unidos e em todo o mundo. Aquela velha história: a criança não presta atenção, a criança não para quieta, a criança é agitada, com certeza ela tem TDAH. E aí a mãe leva no médico e o médico, que é altamente atento, para e nota que, na verdade, não é que a menina não seja focada, é que simplesmente sentar na cadeira, ficar escrevendo o dia todo, não é uma forma interessante para essa criança aprender a matéria. Faz sentido ou não faz? Coloca aí para mim, galera, pelo amor de Deus. Tá? Então começamos essa live falando de duas coisas. Primeira, você não pode confundir TDAH com procrastinação. Não pode confundir TDAH com aquela pessoa que não termina nada porque é procrastinadora. O TDAH é uma doença séria. Você tem que tomar cuidado para não confundir TDAH com pessoas que nascem, que são aquelas pessoas fora da caixinha. Porque senão vira uma bagunça, todo mundo tomando remédio. Por quê? Os remédios que são usados para tratar o TDAH, eles melhoram vários sintomas do corpo. Eles controlam a alimentação, eles controlam o foco. São medicamentos que são derivados de anfetaminas. E as anfetaminas são os medicamentos mais antigos para tratamento da compulsão alimentar. Por isso que a pessoa gosta, ela está usando um remédio que melhora o foco, que melhora a atenção e que melhora também o controle alimentar. Só que tomar cuidado para você não ficar se dando o diagnóstico ou indo ao médico induzindo o diagnóstico só para tomar o remédio. Seja homem ou seja mulher e diga: eu quero tomar o remédio porque o remédio me deixa acima da média. Ponto. Me deixa acelerado. Ponto. Me deixa mais agitado. Ponto. Acabou. Mas eu não vou ficar inventando uma doença para tomar um remédio. Show de bola? Número 3. Tomar cuidado para você entender que existem 3 tipos de aprendizado. O aprendizado que vem pelo olhar, ou seja, aquelas pessoas que são altamente visuais, aquelas pessoas que olham alguma coisa e já aprendem no ato. O aprendizado que vem pela audição, aquelas pessoas que são altamente auditivos, escutou uma coisa e aprendeu e não esquece jamais. E aquelas pessoas que são sinestésicas, aquelas pessoas que pegam as coisas pelo movimento, aquelas pessoas que precisam ter a ação para acumular o conhecimento. Então você pode ser visual, auditiva ou sinestésica.
Então é difícil você pegar uma criança que é sinestésica e botar ela sentada escrevendo a matéria. Ela não vai querer aprender. O cérebro dela vai fazer de tudo para fugir naquele lugar. São aquelas crianças que se dão bem mais em aula de arte, são aquelas crianças que se dão bem mais em aula de educação física, são aquelas crianças que se dão bem mais pintando e colorindo, são crianças que gostam de se mover. O cérebro delas funciona melhor com o movimento. Ou aquelas crianças que gostam mais de aprender lendo e você pegar ela e tentar fazer trabalhos manuais. Essas crianças também vão ter dificuldade, não é só o outro lado. O grande problema de ficar criando doenças é que, na verdade, você está querendo criar um chiqueirinho, tá? E colocar todo mundo ali dentro. Você precisa entender que cada ser humano tem a sua individualidade. E por isso que no post de hoje, assim que acabar a live, eu botei duas coisas. Uma foi o TDAH, o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, que é o que a gente está falando aqui. E a outra é a dislexia, que também eu vejo muita gente, eu entro na internet hoje e vejo muito blogueiro falando que o problema dele é que ele não gosta de ler porque ele tem dislexia. Não ferra, tá? Dislexia é o cacete. Você não gosta de ler porque você é um preguiçoso. Dislexia é uma doença séria. A pessoa não consegue formular palavra. A pessoa olha e não consegue entender a letra. Pelo amor de Deus, falar que você não gosta de sentar a porra da bunda e ler um livro, falar que tem dislexia, não ferra, tá? São coisas completamente diferentes. As pessoas hoje acham bonito se encaixar num grupo, se encaixar numa doença. Ah, eu não consigo porque eu tenho TDAH. Não fode. TDAH porra nenhuma, tá? O que você tem é que você não quer sentar o rabo, você é um procrastinador. Ou que você tem dislexia, na verdade, o que você não quer é você sentar para ler, para aprender, porque você é sinestésico. Porra, não ferra. Ah, não, eu não gostava de ler, agora eu aprendi a ler, eu tenho dislexia. Não fode. Porra, pelo amor de Deus. Isso é uma vergonha isso, entendeu? E tem gente que bate palma para isso. Não pode acontecer. Crianças eram taxadas de burra por ser disléxicas. Crianças eram taxadas de ignorante por ser TDAH. Agora vem um blogueiro falar só porque não gosta de ler, pô, falar que tem dislexia, pelo amor de Deus, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, tá? Vamos continuar. Tá? Nesse livro aqui, é um livro que eu sugiro que todo mundo leia, tá? Chama-se Dieta da Mente, de um neurologista americano chamado David Perlmutter. Ele recomenda vários estudos mostrando que o açúcar e que o glúten são altamente inflamatórios para o cérebro. E uma desses sintomas que causam é a hiperatividade. Então, você com certeza, se for pai ou se for mãe, já ouviu aquela frase assim ou já falou isso para alguém. Não dá açúcar para ele porque senão ele não vai dormir. Não dá açúcar para ele, senão ele fica agitado. Preste atenção, se isso acontece com a criança, por que não aconteceria com você? Então existem alimentos que são altamente inflamatórios, vão até o cérebro, causam reações químicas, e essas reações químicas tiram o seu foco e aumentam a sua hiperatividade neuronal. Isso faz com que dificulte você continuar tarefas. Então é muito importante você entender que a alimentação está totalmente vinculada a isso. E não só a alimentação. Nesse livro também surgem duas outras coisas que precisam ser colocadas em prática para o seu cérebro parar de procrastinar e parar de perder o foco. As duas coisas são o exercício físico. O exercício físico é um ótimo medicamento para detoxificar o corpo, para detoxificar o cérebro, para aumentar a produção de neurotransmissores aqui dentro. Então, reduzir o açúcar, reduzir os alimentos inflamatórios, como por exemplo o glúten, aumentar a atividade física e melhorar o sono. Muita gente não sabe, mas durante o sono o corpo tira várias toxinas dentro do cérebro e leva para os sistemas que vão retirar ele do corpo. Então, se você quer melhorar o seu foco, se você quer melhorar a sua produtividade, retire os alimentos anti-inflamatórios, retire o açúcar, aumente o exercício físico e melhore o sono. Aquela velha máxima que as pessoas falam que dormir 2 horas a menos vai te dar 2 horas a mais de vida, isso está errado, tá? Dormir a menos reduz a sua produtividade. Reduzindo a sua produtividade, você tende a perder vida e não ganhar. Então, tome muito cuidado. Então, já contei a história do Adam, do Maroon 5, mostrei uma coisa muito importante que é não confundir
Não confundir hiperatividade com procrastinação. Não confundir hiperatividade com aquelas pessoas que pensam fora da caixa, que são os famosos desenvolvedores do mundo real, tá? Número 2, contei a história da Gillian, que foi a criadora do Fantasma da Ópera, e mostrei para vocês que vocês precisam ter muito cuidado entre confundir as pessoas que aprendem por visual, as pessoas que aprendem por auditivo e as pessoas que são sinestésicas, aquelas que aprendem se movimentando. Tá? Mostrei para vocês que existem 4 atitudes que você precisa tomar para melhorar seu foco e sua atividade neuronal, que são retirar açúcar, retirar alimentos inflamatórios como o glúten, melhorar a atividade física e melhorar o sono. Agora, vou mostrar esse livro chamado Essencialismo, que também é essencial. E nesse livro Essencialismo, ele mostra esse desenhozinho aqui, ó. No Essencialismo, é um livro todo focado para te ensinar a dizer não. O que ele diz aqui? A maioria das pessoas não chegam a lugar nenhum porque não focam no que realmente desejam, porque não querem dizer não para as outras pessoas. Então, quando alguém te chama de sem foco, procrastinador ou hiperativo, na verdade é você tentando abraçar o mundo inteiro. Você tentando abraçar o mundo e não fazendo nada. É muito importante você entender que aprender a dizer não para as outras pessoas fará você ter mais ganhos na vida, você ter mais resultado, e esse resultado volta para outras pessoas, para aquela pessoa que você falou não, esse resultado volta mais amplificado, você consegue ajudar mais ela. Às vezes a pessoa está te pedindo uma ajuda aqui, que nesse momento você está tendo que se esforçar para dar aquela pequena ajuda. Mas se você não ajudar e focar nos seus resultados, você melhora tanto que você vai conseguir ajudar ela mais do que ela precisa. Faz sentido isso ou não faz? Perfeito? Então, aprender a dizer não. E por último, se você é aquela pessoa que tem muita dificuldade de aprender, se você é aquela pessoa que tem muita dificuldade de gravar, se você é aquele tipo de pessoa que tem muita dificuldade hoje em dia de adquirir novos conhecimentos, eu te oriento a comprar esse livrinho aqui, ó, que é fininho, do Tony Buzan, chamado Mapas Mentais. Tá? Mapas Mentais é um livro onde o Tony Buzan orienta você a gravar, como se fala, conhecimentos, em vez de gravar escrevendo, gravar em forma de mapas mentais, tá? Se você tiver curiosidade, entra aí na internet, escreve mapas mentais, você vai entender muito bem como funciona no Google, tá? Os mapas mentais, o Tony Buzan já fez várias, como se fala, já testou várias vezes isso em escolas. Ele entra na escola, pega o pior aluno da sala, afasta o pior aluno da sala, e em 2 meses ele ensina a pessoa a fazer mapas mentais, e com isso a pessoa vira o melhor aluno da sala. Ele já fez isso várias vezes, tá? Mostrando que os mapas mentais são as melhores formas de gravar novos conhecimentos. Porque o nosso cérebro, ele gosta de cor, ele gosta de movimento, ele gosta de exagero, ele gosta de emoções, ele gosta de cheiro. Raros são aqueles cérebros que gostam de aprender tudo anotado. Aquela pessoa que fala assim, olha, essa informação está na página 32, na linha 4. Isso é raro. Agora, se você grava uma ideia em vez de gravar a escrita, você tem muito mais chance de gravar o conhecimento. Então é muito importante você entender que a melhor forma, se você está com dificuldade de aprendizado, é aprender a fazer mapas mentais. Show de bola? Então, aprenda a fazer mapas mentais, aprenda a dizer não, tire da sua vida glúten, açúcar, faça exercícios e durma bem. Tome cuidado para não confundir as pessoas que aprendem pela visão com as pessoas que aprendem pela audição, que é aquelas pessoas que são sinestésicas, e tome cuidado para não confundir TDAH e dislexia com procrastinação e TDAH e dislexia com aquelas pessoas que são fora da caixa. Bum! E aí? Explodiu sua cabeça hoje? Gostou?
Então essa foi a live especial. Essa live foi feita hoje porque sexta-feira eu não consegui fazer a live. Eu prometi para mim mesmo que todos os dias do ano teria live de segunda a sexta. E como eu não fiz sexta, eu voltei hoje aqui para fazer. Fechou? E eu queria que, se você realmente gostou, você fosse lá no feed agora. Vai ter uma postagem escrito TDAH e Dislexia. Você compartilha essa live nos seus stories e marca @drmarciovelasco para eu repostar aqui. Show? Porque vai ser muito importante cada vez mais a gente levar isso adiante para as pessoas tomarem cuidado e não fazerem diagnósticos à toa, não tomarem remédios à toa. Então vai lá no feed, compartilha nos seus stories, marca @drmarciovelasco que eu vou compartilhar aqui com muito prazer. Fechado? Amanhã eu vejo vocês às 7h37. Beijos do Doc.